Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa Conversando sobre Dependências. Hoje, no episódio número 19 de Mitos ou Verdades, o nosso tema será: a liberação da maconha aumenta o consumo de drogas? O que você pensa a respeito? Você já pensou sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Fique conosco até o final do programa e conheça a nossa opinião, a minha, Paulo Moraes, e da minha colega psicóloga Neide Zanelato. Antes do início do programa, como sempre, eu gostaria de lhe pedir para que você assine o canal e que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que um novo episódio entrar no ar. Também lhe peço que nos ajude na divulgação. Encaminhe o vídeo para amigos, para parentes, para pessoas que você julga que tenham interesse nesse tipo de assunto. Nos ajude, ok? Vamos ao nosso programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo, e você? Tudo bem. Bem-vindo ao programa número 19 de Mitos ou Verdades. E o assunto de hoje, Neide, sabe qual vai ser? A liberação da maconha aumentaria o consumo da substância? O que você acha disso? Eu estive aqui pensando sobre esse assunto, sabe, Neide? E assim, uma coisa é clara, né, para a gente que trabalha com dependência química, que, por exemplo, né, o fato do álcool ser uma substância liberada faz com que as pessoas não controlem o consumo, né? Então, por exemplo, crianças ficam em casa e têm acesso à cerveja, têm acesso a outras bebidas alcoólicas, né? E o que impede essas crianças de experimentar? Então, por exemplo, eu conheço muitos jovens que começaram usando dessa forma. Colocam bebida dentro da garrafa de Coca-Cola e leva para a escola e bebe junto com os coleguinhas. E os pais nem têm essa percepção, né? Então, eu fico imaginando se o mesmo acontece com a maconha, né? Se os pais começam a fumar livremente maconha em casa, deixam a maconha em qualquer lugar da casa, com certeza isso faria com que o consumo de maconha aumentasse. Concorda comigo, né? Qual é o seu ponto de vista? Paulo, eu acho que sempre quando a gente fala de maconha, e aqui o nosso objetivo, como você falou, não é discutir se é bom ou se não é, mas qual o impacto da legalização no consumo, é sempre uma discussão polêmica, porque parece que sempre tem uma corrente que fala que tudo bem fumar maconha, tem uma outra que fala que não, que maconha é perigoso, mas enfim, nós estamos falando da questão da legalização. Veja, existem vários estudos, esses estudos têm mostrado algumas coisas nos países onde houve a legalização da maconha. A gente sabe que o Canadá, por exemplo, agora está fazendo um estudo de revisão para pensar qual é o próximo passo em relação à legalização, porque assim, parece que todos os países começam com esse processo de legalização, depois tem que fazer uma série de estudos para ver como é que se encaminha isso. Se restringe uma coisa, se abre outra e assim por diante. Mas o que, por exemplo, os Estados Unidos mostra? Que crianças estão sendo internadas com intoxicação por uso de maconha, por quê? Porque a criança pega isso em casa, porque, na verdade, a gente sabe que há uma crença, e nós sempre falamos, né? Nós somos terapeutas que usamos como abordagem para entender o comportamento das pessoas, a teoria cognitivo-comportamental. Então, veja, se é uma droga legal, é uma droga que está dentro da lei, a sociedade, então, valida, a sociedade, né? O contexto social, a questão política, a questão jurídica, valida o uso dessa substância como ok. Veja, quando eu tenho essa crença, eu estou mais propenso a experimentar a substância.
Então, eu estou mais propenso a experimentar. Se a maconha é legalizada e ela é vendida na lojinha, na esquina da minha casa, e aí eu compro ali na lojinha com tranquilidade, eu não tenho que comprar num lugar onde digamos, eu estou correndo algum risco, eu estou tranquila, o que vai acontecer? A experimentação vai acontecer com mais frequência. Por quê? Porque a droga está exposta, eu estou exposta à substância. Então, é natural que aumente a experimentação. O que nós sabemos? De cada 7 pessoas que experimentam na adolescência, uma fica dependente de maconha. Então, nós estamos falando de um problema que vai acontecer daqui a alguns anos. Né? Então, às vezes, até o país legaliza, faz um levantamento de quanto que se usava antes, vê que aumentou muito pouco, né? E eu acho que às vezes a justificativa olha, mas agora a gente combateu o tráfico, a gente não sei o quê, quer dizer, tem todas as justificativas para legalizar e o que aumentou foi um pouquinho. Né? Na verdade, eu acho que os estudos sobre substâncias, eles são mais sólidos, mais robustos, quando eles são feitos ao longo da vida. Então, assim, dizer que, olha, nós legalizamos aqui no Brasil, a gente tinha tantos por cento de dependentes, legalizamos, estamos com tantos por cento mais um. Não aumentou muito. Tá, mas e daqui 20 anos? Né? Todo esse pessoal que aumentou, que experimentou, que às vezes se a droga fosse ilícita não experimentaria, né? Teve chance, a coisa está exposta, quer dizer, você aumenta a experimentação. E aí, no futuro, provavelmente você vai ter um aumento de consumo. Eu acho que em todos os países mostra-se uma pequena oscilação para mais, mas os estudos longitudinais, esses estudos que são feitos ao longo do tempo, que vão mostrar o impacto da legalização da maconha daqui 10 anos, daqui 20 anos nos países que legalizaram, vão mostrar, sim, que pode ter havido um aumento no consumo. Esse consumo pode ser pequeno, esse aumento pode ser pequeno, mas pode ter havido um consumo. O que eu sempre tenho como meta é que, na verdade, a gente teria que reduzir o consumo global de substâncias, fazer qualquer coisa para reduzir. E a legalização aí, então, nesse contexto, ela é vista como algo que não anda na mão da redução do consumo global de substâncias. Então, eu acho, se eu tivesse que resumir numa palavra só para dizer se é mito ou verdade, eu diria que a legalização ela tende a aumentar a experimentação por conta da exposição e, consequentemente, nós vamos ter aí, em alguns países mais, em outros menos, mas a gente tem uma chance de ter um aumento de consumo, sim. Muito bem, Neide. Concordo com você plenamente, é isso mesmo. Nada a complementar. Eu peço para que nossa audiência deixe sua pergunta. Se caso tenha ficado alguma dúvida, envie a pergunta para a gente, porque prontamente nós iremos responder questionamento, tá bom? Neide, obrigado novamente. Muito feliz de estar junto com você aqui no programa, viu? Obrigada, Paulo. Para mim também é uma satisfação de estar compartilhando esse espaço com você. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Um abraço.